Então, eu agradeço a atenção de todos que vieram aqui prestigiar essa exposição. O tema de hoje são as provas da existência de Deus. Quando a gente fala sobre provas da existência de Deus, a gente está falando basicamente em argumentos a favor da existência de Deus. Existem muitos tipos de argumentos ao longo da história e também recentemente, debates, etc. No entanto, acredito que são necessários antes alguns esclarecimentos sobre aspectos metodológicos da minha exposição e também esclarecimentos necessários para o entendimento mais preciso justamente sobre esses argumentos a favor da existência de Deus. Por que eu acho que esses esclarecimentos são necessários? Às vezes, e não é tão incomum a gente ver isso no debate principalmente mais contemporâneo e moderno, argumentos em favor da existência de Deus são mal entendidos. Mal entendidos por quê? Eles operam nos termos de uma metafísica clássica. Se a gente fala em Santo Agostinho, a gente fala em Santo Anselmo, em Santo Tomás de Aquino, a gente está falando com um ferramental teórico, metodológico, decorrente da metafísica clássica. Muitas vezes, esses argumentos, no entanto, são entendidos, no caso, mal entendidos, a partir de uma imaginação de um repertório moderno, ou seja, muitas vezes eles soam aos ouvidos de alguém que, sem perceber, os interpreta em termos de um imaginário de mundo do tipo moderno, materialista, cientificista, o que acaba criando um grave ruído nessa comunicação. Principalmente a gente lembra do começo dos anos 2000, os movimentos dos novos ateus, etc. A gente vê isso muito patente. Então, a primeira parte da minha posição pretende aqui clarificar os termos do que eu vou falar em seguida. Depois dessa primeira parte, eu vou falar sobre as 5 vias para a existência de Deus de Santo Tomás de Aquino. Famosas 5 vias, né? Da existência de Deus. Que eu pretendo que fiquem melhor entendidas tanto quanto possível a partir justamente dessa minha primeira exposição. E por fim, a terceira parte, final, eu vou discorrer consequências a partir das 5 vias. Então, primeira parte, metodológica. Segunda parte, as provas para a existência de Deus em si. Terceira parte, consequências. Começando então a primeira parte, os esclarecimentos sobre os quais eu comentei. Vamos lá. O que afinal de contas significa argumentar a favor da existência de Deus? Vamos tentar deixar claro o que não significa. Não significa procurar a existência de um tipo de superente. Ou seja, provar a existência de Deus não significa provar a existência de um ser como se ele fosse um super ser, uma super pessoa invisível ou um superente abstrato que cria todos os entes. Porque, como a gente vai ver, não faz sentido falar que Deus seja um ente no mesmo sentido que a gente fala que as demais coisas são entes. Ou seja, se Deus é Deus e sobre ele procuramos as provas, não pode ser que se trate de só mais um exemplar de coisas, dentre as coisas do universo, só que maior do que ele. Eu não quero aqui incorrer num erro chamado um erro ontoteológico, né? Que tenta falar de Deus como se estivesse falando de uma coisa. Resumindo o que eu quero falar aqui. Não se trata aqui de uma relação sujeito-objeto. Nós, sujeitos racionais, estamos discorrendo sobre um objeto e esse objeto se chama Deus e vamos provar que esse objeto existe.
Não é assim que funciona, não pode ser pela própria definição e natureza da nossa investigação. Porque se Deus é Deus e se Ele existe, Ele é o pressuposto de todo ser, Ele é o fundamento de todo ser, mas Ele não é só um ser dentre os demais. Além disso, se Ele existe, Ele é o pressuposto da própria possibilidade de investigação racional, porque Ele é o pressuposto de todo ser. Ele é o pressuposto, a condição de possibilidade de qualquer apreensão racional, de qualquer operação do intelecto, de qualquer discurso sobre, e, portanto, ele não pode ser tal como um objeto do qual se é discursado, tal como um objeto sobre o qual se intelige, mas ele deve ser e deve estar a todo momento enquanto acontece cada operação de intelecção, cada juízo e cada apreensão de cada verdade. Então, ele deve permear o começo, o meio e o fim, e não ser um objeto como os outros. É importante ter em mente isso quando eu começar a discorrer sobre as 5 vias. Outra coisa que diz respeito ao que não significa argumentar a favor da existência de Deus. Não significa buscá-lo, seja por métodos naturalistas, seja por métodos lógicos analíticos. Explico. O que seria argumentar a favor da existência de Deus por meio de métodos naturalistas? Significaria argumentos tais como: olhe como o universo é grande, olhe como os seres biológicos são complexos, olhe como os cálculos sobre o universo mostram o quão improvável seria que tudo isso existisse se não houvesse um arquiteto inteligente por trás disso. Tais argumentos, que são muito parecidos com aqueles típicos debates recentes entre evolucionistas e design inteligente, não constituem o tipo de argumento que eu vou tentar expor aqui. A razão disso é o seguinte: mesmo se argumenta a favor da existência de Deus ao molde do design inteligente, que diz coisas do tipo: o universo é complexo, é grande, é muito bem acabado. Soaria muito absurdo se tudo isso ocorresse simplesmente por acaso. Diz, mais ou menos assim, o design inteligente. Embora isso possa ter pontos em comum com argumentos clássicos a favor da existência de Deus, ele não partilha do mesmo pressuposto metafísico. Por quê? Tanto o design inteligente, que eu mais ou menos acabei de descrever aqui, quanto o evolucionismo teísta, ou o evolucionismo ateísta, mesmo discordando entre si, eles partilham um fundo de uma visão de mundo em comum, que é o mundo como uma espécie de máquina, de relógio, de combinação de partículas, de matéria, de substâncias químicas em relação, uns dizem segundo uma relação premeditada, outros dizem segundo uma relação caótica, mas a percepção da realidade nos dois casos é a mesma. É uma percepção de realidade muito próximo do antigo epicurismo, qual seja um mundo repleto de átomos e vazio. Ou seja, é o nosso mundo materialista moderno. Embora eu não despreze o debate entre design inteligente e evolucionismo, eu considere que haja pontos relevantes, inclusive é um assunto interessante, mas me parece que ele esconde um pouco os problemas que frequentemente são esquecidos. São os verdadeiros problemas, que é a compreensão do que é o ser. Ou seja, o que eu estou falando é que a gente tem que dar um passo atrás e voltar a entender metafísica de verdade.
Embora, como eu disse, eu não despreze e considero que há sim pontos importantes, tanto de um lado quanto de outro, e acho uma discussão pertinente. Mas ela precisa ser, pelo menos, vista sob um prisma mais amplo. Sobre a pena de que a gente não vai conseguir enxergar a natureza própria da questão, que, de fato, a natureza é uma natureza desse tipo, absolutamente transcendente, e que diz respeito muito fortemente à maneira de conhecer o mundo como inteligível, e não somente como um mundo modelável, um mundo que é basicamente composto de matéria, a qual nós modelamos com nossa mente, matematicamente, e depois discutimos qual é o modelo mais próprio. E isso é muito pouco. Isso é muito pouco e isso diz pouco a respeito de Deus. Por fim, também, recapitulando então, o que não significa falar sobre a existência de Deus? Primeiro, não significa falar de um superente, como se fosse um objeto. O que mais não significa? Não significa falar dele em termos da discussão cientificista naturalista moderna. Terceiro ponto, não significa também investigar a respeito de Deus do ponto de vista lógico-analítico, como eu já tinha citado. O que eu quero dizer com o ponto de vista lógico-analítico? Deus não pode ser uma consequência lógica como quem chega a uma conclusão de um silogismo. Deus não pode ter sua existência provada cabalmente como um algoritmo de computador ou como um teorema matemático. Porque Deus ser Deus, ele não pode se submeter às regras de lógica, ele não pode ser um fruto de regra de lógica. Então, tal como Deus não pode ser abarcado, de fato ele nunca pode ser abarcado, propriamente falando, a nossa razão, mas eu quero dizer, tal como é inadequado argumentar a favor da existência de Deus do ponto de vista materialista, também é adequado, por outro lado, argumentar a existência de Deus do ponto de vista estritamente lógico. Porque fugir do materialismo poderia talvez significar nos refugiarmos na lógica abstrata. Só que também não pode funcionar assim, porque Deus não é uma categoria lógica abstrata. Então é intangível para a lógica abstrata. Ele não pode, resumindo, ser um tapa-buraco, como é apelidado às vezes um Deus de lacunas. Ou seja, não consigo explicar a complexidade material do mundo, então digo que o design tem que ser inteligente, então digo que deve ser Deus. Não consigo explicar os fundamentos dos primeiros axiomas da lógica, então digo que tem que ter Deus para fundamentar os axiomas da lógica. Deus assim acaba entrando como um tapa-buraco. De um tipo de conhecimento que parte de pressupostos onde não há Deus. Então, isso inevitavelmente vai chegar ao engano. Resumindo, é impossível provar matematicamente que Deus existe? É impossível provar empiricamente, do jeito da ciência moderna, que Deus existe. E essa é a nossa cilada, porque se é impossível provar matematicamente, logicamente, abstratamente, e é impossível provar empiricamente, materialmente, no sentido da ciência moderna, o homem moderno simplesmente não sabe mais o que fazer, porque o moderno, no geral, no senso comum, acha que a razão se resume nessas duas frentes. Ou é a razão da ciência do teste de laboratório, empírica, ou é a razão da ciência abstrata, lógica, computacional, matemática. E se não há mais nada mais do que isso em nossa inteligência, o homem moderno simplesmente não sabe o que fazer. E ou ele se torna simplesmente agnóstico, ou ele deixa Deus no campo do ceticismo, ou ele tenta se resolver dentro dessas esferas e chega nos problemas que eu mencionei. Então, isso quer dizer que agora a gente tem que dar um passo atrás e
Toda essa minha introdução foi para que o que eu vou falar logo a seguir sobre as 5 vias fique tão bem entendido quanto possível. Porque um dos problemas é quando, como eu falei, os argumentos clássicos são mal entendidos por, às vezes, ouvidos despreparados. Então, o nosso método tem que ser um método eminentemente metafísico. Isso significa excluir o aspecto lógico-analítico e excluir o empirismo material? Não. Isso significa incluí-los. Porque, embora Deus não se reduza a uma categoria lógica, e embora Deus não seja o limite de uma complexidade material, ele inclui essas coisas. Ele não entra em contradição, porque se Deus é Deus, ele não entra em contradição com a própria realidade. Então, essas coisas são importantes no seu limite, mas nós temos que agora enxergar mais de cima, ponto de vista mais geral, que é o ponto de vista metafísico. E o ponto de vista metafísico significa o seguinte: conhecer o ser enquanto tal. O ser enquanto tal, embora não se reduza a uma categoria lógica, embora não se reduza a uma categoria empírica de laboratório, ele está presente nessas duas esferas e ele aparece nisso o tempo todo. Já sabemos desde de Platão, e é de onde eu começo minha perspectiva, que o fundamento da realidade é inteligível. O que é real, fortemente falando, é o inteligível e não a matéria, que é real em seu grau, de acordo com graus de realidade, mas a seu nível. O pressuposto da ordem do mundo é o inteligível. E nós conseguimos perceber o inteligível porque há o inteligível no mundo, não é um produto da nossa mente, e nós podemos acessar esse inteligível no mundo porque nós mesmos, nossa própria inteligência participa do inteligível do mundo. É essa participação que permite que a gente tenha a nossa afinidade da nossa inteligência com o que está no mundo, para que a gente possa entender o que há de inteligível no mundo. Esse entendimento vai aparecendo no decorrer de qualquer empreendimento de investigação a respeito do mundo, seja lógico-analítico, seja empírico. Por exemplo, se você imagina um triângulo, você sabe o conceito de triângulo, você sabe que tem que ser uma figura plana de 3 lados, e você sabe que a soma deles, da soma dos seus ângulos, tem que ser 180 graus. Então vamos entender como você chega nessa visão da tua inteligência. Primeiro você tem que se utilizar da definição de ponto. Ponto é uma unidade sem grandeza. Depois você tem que se utilizar da definição de linha. É algo com comprimento, a grandeza com comprimento, sem largura. Isso é uma linha. Definição de ponto, definição de linha. Terceiro, primeiro postulado de Euclides. Dados 2 pontos, traça uma linha reta. Ponto, linha, postulado. Marco pontos A, B e C, ligo esses pontos, formo o triângulo. Formei o triângulo, posso efetuar cálculos para demonstrar que necessariamente o triângulo tem que ter a soma de seus ângulos igual a 180 graus. Nessa descrição que eu fiz, qual que foi a operação da inteligência? Utiliza como ferramentas definições, postulados e raciocínios lógicos para construir e para entender as propriedades de um triângulo. Mas o limite disto tá bom, ponto é uma unidade sem grandeza.
Mas o que é uma unidade? O que é uma grandeza? E o que é uma posição na qual eu coloco o ponto? E o que é a grandeza propriamente dita para eu poder falar em comprimento, no caso da linha? E quando eu começar a efetuar raciocínios para construir o triângulo, para demonstrar a propriedade dos seus ângulos, o que significam as relações lógicas no que diz respeito aos axiomas que elas mesmas obedecem? Porque numa demonstração matemática, você tem que obedecer certos padrões lógicos que, por sua vez, obedecem a axiomas gerais. E que axiomas gerais são esses? Isso significa que o raciocínio lógico-dedutivo e o raciocínio matemático demonstram uma realidade inteligível do mundo, mas ele mesmo nos deixa a porta de algo que está para além. A lógica, a matemática, no caso da música, a harmonia, nos conduz até um caminho de uma porta da qual, daqui para cá, não é algo mais abarcável por esses mesmos instrumentos. Por isso Aristóteles diz na metafísica, que a metafísica é a ciência do ser enquanto ser, enquanto todas as demais ciências se preocupam em estabelecer suas definições e axiomas, a metafísica tem que falar do ser enquanto ser, que é a condição da possibilidade de se fazer qualquer outra ciência, de se estabelecer qualquer outra definição, de se estabelecer qualquer outro axioma. Porque se não se garantir que o ser é o ser e não pode não ser, nada pode ser feito. Nem uma definição, nem um postulado, nem um cálculo lógico-analítico a partir dessas definições e postulados. Então, por um lado, o raciocínio abstrato nos conduz às portas do que está para além dele. Por outro, mesmo durante o raciocínio abstrato, fica evidente que mesmo a lógica analítica em si mesma não depende apenas desses axiomas, desses postulados e das relações entre si. Porque quando você concebe, por exemplo, a triangularidade, você concebe a essência do triângulo em si e não as operações lógicas envolvidas, seja na demonstração da soma de seus ângulos, seja na construção ponto a ponto, linha a linha da figura. Você simplesmente entende o ser do triângulo. E o ser do triângulo, dependendo sim das relações lógicas imanentes, é ao mesmo tempo algo que vai além disso, porque exige isto que chamamos de ser. Por outro lado também, as coisas materiais, agora sair do escopo da matemática e vou para as coisas materiais, sabemos que não existe matéria em si mesma, não existe matéria por aí, não existe madeira por aí, existe mesa de madeira, não existe matéria que não tenha uma constituição inteligível. Portanto, as coisas visíveis são compostas de matéria e formas inteligíveis, e as formas inteligíveis só são apreensíveis pela inteligência. Portanto, também o mundo material empírico aponta para o inteligível, e o inteligível aponta para a essência das coisas, e a essência de cada coisa aponta para o ser, porque cada coisa manifesta o ser em sua essência. A essência de cada coisa é aquilo que a define, em suas partes, mas ela só consegue ser definida em suas partes constituindo-se o que ela é, constituindo-se como algo que é, constituindo-se como coisa, constituindo-se como algo uno e não fragmentado, constituindo-se algo como verdadeiro no sentido de que pode ser aprendido pela inteligência. Portanto,
as coisas materiais também apontam e nos levam às portas do ser. Então, toda a nossa operação e todo o nosso discurso deve levar em conta que nós estamos apalpando a partir das coisas os pontos fundamentais a partir dos quais nós possamos mergulhar em busca do ser enquanto tal, em suas diferentes matizes, em seus diferentes graus, em suas diferentes configurações. Lembrando que o assunto é Deus. Deus não é tal como eu falei, uma absoluta conclusão lógica da nossa inteligência, porque nem mesmo uma pessoa é. Nada no universo exige, logicamente, que o Rodrigo exista. O universo poderia muito bem existir sem ele. Só que ele existe e eu conheço. Se é assim para uma pessoa, tanto mais para Deus. Isso quer dizer, estamos falando do que vai além, e muito além, da simples concatenação lógica das essências. E como que a gente pode, então, abordar, para usar uma distinção que se tornou clássica, a gente pode falar em argumentos da existência de Deus do ponto de vista ontológico ou do ponto de vista cosmológico. Acredito eu que todo esse meu preâmbulo tenha servido justamente para mostrar que, no fundo, argumentos ontológicos e argumentos cosmológicos devem, no final das contas, estar mais ou menos fazendo, no fundo, a mesma coisa, apenas com estratégias diferentes. O que eu quero dizer com isso? O argumento ontológico, em suas variantes, basicamente busca argumentar a favor de Deus a priori, antes mesmo de partir para as coisas do mundo, entender pela própria inteligência em si mesma, em seu funcionamento, em sua apreensão do ser, a necessidade de que Deus exista. Argumentar a favor da existência de Deus a partir da própria definição de Deus, mostrar a necessidade de que ele exista. Isso é chamado argumento a priori, antes da experiência. Ou seja, a partir da própria inteligência, a partir da observação da operação da própria inteligência, que capta o ser. Uma coisa muito parecida com um pouquinho que eu tentei fazer agora há pouco. No entanto, o argumento cosmológico inverte um pouco a ordem. Ele, antes de olhar para a inteligência, ele olha para as coisas do universo. E a partir dos indícios deixados pelas coisas do universo, busca os sinais indicativos da existência de Deus. E aí que está, porque eu vou falar do argumento cosmológico, assim como via São Tomás de Aquino. No entanto, é claro que o argumento cosmológico só vai funcionar, e espero isso que seja percebido, à medida em que se entenda que a nossa inteligência está falando não de um universo como um relógio, uma maquininha, mas a nossa inteligência está averiguando o ser enquanto tal. E se a nossa inteligência, enquanto estiver usando o argumento cosmológico, estiver investigando o ser enquanto tal, o argumento cosmológico não deixa de ter uma exigência ontológica. Senão não vai ser entendido. Quer dizer, se o argumento ontológico dizia, muito grosseiramente resumindo aqui, que se tudo que existe é inteligível e tudo que é inteligível tem que ser fruto de uma inteligência, e portanto, a nossa inteligência consegue contemplar a verdade, então alguém tem que ter pensado a verdade, e esse alguém tem que ser a verdade, esse alguém tem que ser Deus. Isso, por exemplo, está no livre-arbítrio de Santo Agostinho, Santo Anselmo mais ou menos, etc.
Mas não quer dizer que o argumento das 5 vias não esteja falando disso também. Não quer dizer que São Tomás de Aquino seja um ego empírico, que olha o universo e diz, bom, o universo tem uma ordem, então tem que ter alguém que coordenou. Não é assim que funciona. Porque o interior do argumento das 5 vias de São Tomás de Aquino só funciona se a gente está entendendo que o que está sendo procurado é o ser enquanto tal, o mesmo do argumento ontológico. Feito isso, vamos às 5 vias finalmente. A primeira, 5 vias, porque são 5 caminhos argumentativos que, partindo da realidade visível, nos conduzem ao conhecimento de traços do ser enquanto tal. E daí de traços de Deus. A primeira é do movimento. Utilizando a categoria aristotélica do ato e da potência, segundo a qual o movimento se constitui na passagem da potência ao ato, São Tomás discorre na primeira via o movimento, que é justamente a passagem da potência ao ato. Então, o que exatamente é potência ao ato, né? Todas as coisas que existem, exceto Deus, são uma combinação de ato e potência. Por exemplo, se este livro é vermelho, ele está vermelho em ato. Mas ele também tem a potência de ser azul. Caso eu tome uma tinta azul em potência e pinte o livro. Desculpe, uma tinta azul em ato e pinte o livro. A tinta, por sua vez, que era azul em ato, não existe desde sempre. Ela precisou ser fabricada a partir de elementos químicos que tinham como ato o fazer azul. Esses elementos químicos, por sua vez, vieram de outros. Eles não adquiriram as propriedades e a capacidade de fazer o azul desde sempre, eles precisaram tomar de outro. Então, eles antes eram azul apenas em potência e, de acordo com um arranjo tal, um processo de fabricação tal, se tornaram azul em ato. E aí você tem a tinta. E assim sucessivamente. Eu falei sobre a cor, que é um acidente, um aspecto acidental do livro, mas eu poderia falar sobre a substância, aquilo que define o livro como ele é. Então, se ele é um livro em ato, eu poderia transformá-lo numa máquina de reciclagem apenas em papel picado. Ele tem a potência de se transformar em papel picado. Essa potência pode ser atualizada se transformando em papel picado em ato. Então, tudo quanto nós vemos no mundo é uma combinação de potência e ato no sentido de que as características que tem, sejam as características essenciais, sejam as características acidentais, as características que cada coisa tem, elas estão nas coisas em ato. Se estão em ato é porque foram atualizadas assim. Se foram atualizadas assim é porque antes tinham potência para isso. Ademais, as características que cada coisa não tem, ela pode passar a ter em potência. Algumas características ela pode passar a ter em potência. Obviamente, o livro não tem a potência de voar. Mas o livro tem a potência de ser picado, transformado em papel picado. O livro tem a potência de se transformar com capa azul. E o livro tem a potência de ser aberto. O livro tem a potência de ser colocado em cima da mesa ou na prateleira. Então, as coisas têm um campo em torno que as circunda, dentro do qual há camadas de potência que podem ser atualizadas. Além das próprias características da coisa que já estão atualizadas. Essa combinação de ato e potência configura o nosso mundo.
E as coisas são assim. São configuradas por potência e ato. Segundo, as coisas se movem, tudo se move. E se movimento é a passagem da mudança ao ato, movimento, a palavra mais adequada talvez seja, para não confundir com a nossa concepção moderna de movimento newtoniano, físico, local, embora também o movimento local valha, mas não é movimento só assim, é mudança. Tudo está em mudança. O universo está em mudança. Desde o ponto de vista micro até o ponto de vista macro. Se tudo está em mudança, uma objeção, não, se eu deixar uma coisa lá parada, ninguém tocar, não vai mudar. Vai mudar. Nem que demore milhões de anos, a pedra vai se desgastar. E se eu olhar lá no nível atômico, está tendo mudança. Então, se tudo está em mudança, e só é possível a mudança a partir de outro, porque mudança é passagem da potência ao ato, então eu preciso de algum outro em ato que mude este, porque algo não pode mudar a si mesmo, algo não pode atualizar-se a si mesmo, se está só em potência para determinada característica. Ele só pode ter atualizado essa característica se outro que está com essa característica em ato o fizer, e este outro, por sua vez, que estava em ato, não esteve em ato de sempre, precisa ser atualizado por outro. Isso forma uma cadeia de ato, potência, ato, potência, ato, potência, ato, potência, segundo a qual, atenção, não nos enganemos pelas minhas palavras. Eu não estou falando de alguma coisa que é uma sucessão no tempo. Por isso que eu dei todo aquele preâmbulo inicial para falar, isso aqui não é a física newtoniana moderna. A passagem da potência ao ato é instantânea, aqui e agora, o tempo todo. Exemplo típico, o oleiro que modela na argila o vaso, está atualizando a forma do vaso, enquanto ao mesmo tempo em que a mão está em contato com o vaso. Segundo exemplo, e é um exemplo do São Tomás lá na Suma Teológica, uma coisa parecida com o empurrar. Por exemplo, se eu vou empurrar esse livro aqui, quem faz a atualização do movimento de empurrar deste livro é a minha mão, mas quem move a minha mão é o meu braço, mas quem move o braço e a minha mão são os meus músculos, mas quem atualiza a potência de mover dos meus músculos é a minha rede neurológica, mas quem atualiza a potência da minha rede neurológica de pôr em movimento é alguma parte do meu cérebro, e não importa nesse raciocínio o tempo que demora entre o sinal do meu cérebro e o movimento da minha mão. O tempo aqui é infinitesimal, mas não é isso que importa. Suponhamos que seja tudo ao mesmo tempo, e do ponto de vista potenciato é tudo ao mesmo tempo. Mesmo tudo acontecendo ao mesmo tempo, há uma cadeia de ato e potência. Ou seja, a cadeia não é temporal. A cadeia é ontológica, é do próprio ente, é na própria coisa, enquanto ela está em movimento. Não é uma cadeia temporal. E nessa cadeia temporal, é sempre necessário, para que ela faça sentido, para que ela seja executada, é sempre necessário que haja um movente primeiro. Porque se nunca terminasse, como a minha mão ia saber o que fazer? Como o meu braço ia saber o que fazer? Como a minha rede neurológica ia saber o que fazer? Como o meu cérebro ia saber o que fazer? Ou seja, em outras palavras, a mão é um motor secundário, o braço é o outro motor secundário, a rede neurológica é outro motor secundário. Motores secundários não movem as coisas por si mesmos, motores secundários são instrumentos de um motor primário.
no meu caso, a minha vontade. Então, é obrigatoriamente necessário que um motor primário gere o movimento do universo. Por que eu falei estava falando do exemplo do livro, estava falando do universo? Porque, tal como eu não estou falando de uma sucessão temporal, eu não estou falando do universo no sentido de uma expansão no espaço, a soma de todas as coisas materiais e todo o universo. Quando eu estou falando movendo todo o universo, é esta mesma realidade de movimento acontecendo aqui quando a mão empurra o livro, acontecendo ali quando acontece outra coisa, acontecendo ali, tudo acontecendo ao mesmo tempo e tudo ao mesmo tempo exigindo um motor primário, que nos remete no fundo ao motor primário principal que está governando a mudança de todas as coisas. Aqui e agora, não no tempo. Este motor primário não pode, por sua vez, ele, o primário, ser uma mescla de ato e potência. Porque se ele fosse uma mescla de ato e potência, ele teria sido atualizado por outro e não seria motor primário. Ele tem que ser ato puro. Os motores secundários são ato e potência, mas é necessário que haja um motor primário que, além de primário, seja puro ato, para que ele não possa ser movido, para que ele possa ser um motor primário. Porque se ele pudesse ser movido, já teria potência e já se exigiria uma explicação de quem realizou o ato que nele está contido e quem não realizou a potência que ainda permanece latente. Então, o motor primário é ato puro. E o ato puro sustenta o movimento instantaneamente, a todo momento, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. O ato puro que sustenta a mudança do ser, tanto substancial quanto acidental, diz Santo Tomás de Aquino, chamamos de Deus. Porque eu falei tudo no começo, os cuidados, os aspectos metodológicos, a imaginação materialista, para que não se entenda agora que eu estou falando em movimento material. Porque quando estou falando de mudança, estou falando de coisas inteligíveis, estou falando de mudanças do ser, seja o ser substancial, seja o ser acidental. Então, é ato puro, motor primário é ato puro e é imaterial, para poder agir sobre coisas imateriais. Observáveis sensivelmente. A cor azul é observável sensivelmente, mas sua constituição é inteligível. Assim já demonstra as propriedades matemáticas das moléculas que geram a cor. Por exemplo, um exemplo. Então a primeira via é do movimento, é do aqui e agora. Então essa demonstração do movimento não é tal qual aquela que diria algo assim: Deus é o primeiro que deu o peteleco inicial, girou a rodinha do relógio e soltou, e o universo está movimentando. Não, porque todo movimento, a todo instante, aqui e agora e desde sempre foi assim, é sustentado pelo ato puro, pelo ser que é ato puro, que é Deus. Tanto é que para São Tomás não seria problema nenhum se o universo físico tivesse existido desde sempre. Ele aceita pela revelação que ele foi criado em um momento, mas não há nenhum empecilho metafísico a São Tomás que o universo existisse desde sempre. Mesmo se o universo existisse desde sempre, ou seja, não tivesse um começo e um tempo X, este argumento ia continuar valendo perfeitamente, porque mesmo se o universo existisse desde sempre, a todo momento do sempre, o ato puro é o primeiro motor que faz a mudança acontecer. É aqui e agora, então não é uma questão de um peteleco inicial no universo. Não é assim que funciona. As outras vias, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, seguem um raciocínio muito parecido que eu vou passar bem mais rápido. A segunda via é da causa, que diz que, ora, tudo o que não existe por si mesmo, ou seja, tudo que não é Deus, deve ter uma causa. Algo que
faça com que aquilo exista. Alguma causa eficiente, em termos de Aristóteles. E se as coisas que acontecem e que existem exigem causas eficientes, também se forma uma cadeia de causas, essas por sua vez vão exigir uma primeira causa, uma causa primária, sem a qual a cadeia se tornaria infinita e no fundo não haveria explicação. Porque só para uma imagem, se um vagão de se você tivesse um vagão, um trem com um número infinito de vagões, mesmo que infinitos em número, ainda assim seria preciso explicar como o trem se move. Não basta dizer esse vagão leva o outro, mas como o trem se move. Como o trem infinito se move. Essa imagem talvez ilustre um pouco a questão da causa. E causa é causa de promover, é causa de fazer coisas, é causa eficiente, e é causa no sentido mais profundo, que nos leva à terceira via, que é a via do necessário e do contingente. É causa aquilo que faz algo existir, passar a existir. O que significa algo passar a existir? Todas as coisas, exceto Deus, são uma mescla de essência e existência. O homem tem uma essência, animal racional. O Cebolinha da Turma da Mônica também tem essa essência. Porém, o Cebolinha não existe. Mas o Rodrigo existe. E tem a mesma essência do Cebolinha. Isso significa que não basta ter essência. Deve-se passar a existência. Então, tal como tudo é uma mescla de potência e ato, tudo é uma mescla entre essência e existência. A existência está para o ato, assim como a essência está para a potência. Tal como a matéria está para a potência, assim como a forma inteligível de cada coisa que configura essa matéria está para o ato. E tudo é uma mescla entre essência e existência, ato e potência, forma inteligível e matéria. Mas por que então as coisas saem da essência e existem? Porque deve existir aquilo que não carece de existência de maneira nenhuma. Aquilo para o qual a sua própria essência coincide com a existência. Ou seja, aquilo para o qual só há existir puro e não essência enquanto potência, em que ele todo já é o existir, ou seja, aquilo que é absoluta necessidade e não carece e não tem nenhuma contingência. E este é Deus. Um último exemplo para ilustrar a relação de essência e existência, de necessidade e contingência, por exemplo, o coração humano. Ele, como ele é configurado em sua forma inteligível, em sua função no corpo, etc., etc., ele tem determinada forma geométrica, com uma configuração X de vasos, com um determinado tamanho, situado aqui no peito, levemente à esquerda. Ele, quando passou a existir, existe assim. Mas ele poderia estar situado talvez um pouco levemente à direita. Por sua vez, talvez o pulmão ia ter que mudar um pouco de lugar, ou algum outro órgão ia mudar um pouco de lugar. E talvez nosso corpo pudesse funcionar perfeitamente com outra configuração. Isso quer dizer não só que as coisas são combinação de essência e potência, no sentido de que passaram a existência, combinação de essência e existência, no sentido de que passaram a existência, mas também que, uma vez passadas a existência, elas agora, enquanto existem, diante de nossa inteligência, carregam uma tensão com a contingência, entre contingência e necessidade. Porque o coração está aqui, existindo dessa maneira agora, mas isto por si só já cria uma exclusão de todas as configurações contingentes possíveis que foram excluídas. Ele existir assim significa não existir de outro modo. Então, ele existindo assim diante dos nossos olhos, carrega em si também a contingência. A contingência segundo a qual
Ele poderia ter sido de outro modo, mas não foi e não é. Enquanto ele não está sendo de outro modo, ele também está carregando contingência. E tudo é contingência, porque nada que existe, existe assim de maneira absolutamente necessária. No nosso mundo físico. Mas como uma combinação com contingência. Portanto, é necessário que exista a absoluta necessidade. Tal como era necessário que existisse a primeira causa, tal como é necessário que exista o primeiro motor, e o primeiro motor, e a primeira causa, e o absolutamente necessário, é o ser de ato puro. É o ser que é ato puro, é Deus. Eu já vou dizer nos últimos blocos, que são as consequências, por que é realmente essa palavra Deus. E porque isso coincide com aquelas características segundo as quais nós identificamos como Deus. A quarta via é a via da perfeição, tal como as coisas operam em graus de atipotência, em graus de causa, em graus de necessidade, de contingência. As coisas existem como graus de bondade, de beleza, de verdade, umas mais, outras menos. Portanto, há necessidade do absoluto bem e da absoluta verdade. E por fim, a última via, a via da ordem, que é a via que nos diz o seguinte: observe o universo, ele é ordenado. Mesmo que seja ordenado no sentido de que o fósforo pode produzir fogo, a Lua tem uma órbita em torno da Terra, que é a órbita assim, não assado, o elétron funciona assim, assado, em sua interação com outro elétron. São constituições da natureza que expressam uma ordem que expressam finalidades. As coisas se constituem de tal modo a fim de se tornarem tal coisa. Exemplo, uma semente tem determinado código de DNA para que assim ela possa gerar uma tal árvore. Isso quer dizer que ser árvore é a causa final para a semente. É a finalidade dela. A finalidade das coisas, do mundo, acaba ordenando o universo para que ele funcione assim e assado, e não assim ou assado. Tal como um coração mesmo que eu acabei de falar, precisa necessariamente ter uma configuração tal, diante de uma gama de possibilidades, que eu expliquei, que tem houve algumas escolhas dentro da contingência, mas todas as escolhas dentro da contingência, da posição do coração, da sua constituição exata, deve necessariamente dar conta de que ele exerça a sua finalidade. Então o universo é ordenado de maneira tal, contendo uma causa final. Causa final como aquele construtor que deseja como finalidade construir uma casa assim e assado, e projeta a casa e executa como uma concepção de sua inteligência. Causa final assim é aquilo que pressupõe uma inteligência que sabe guiar todas as causas finais. E essa inteligência suprema que transcende todas as causas finais é Deus. Quinta via. Tudo o que foi dito aqui deve ser entendido, como eu falei no preâmbulo inicial, no sentido da metafísica do ser, no sentido do que começa pelas coisas visíveis, mas as toma como um trampolim, como um ponto de partida para uma visão do ser que é empreendido pela inteligência e não pelos sentidos. Apesar de começar no sentido, mas transcende os sentidos. E além do mais, tem que ser entendido no sentido analógico. Todo o raciocínio fez perceber que os graus do ato vão subindo, os graus da causa, os graus de necessidade, até que se chegue em Deus, que isso não se entenda que Deus seja como que um limite quantitativo de cadeias de coisas. Mas nós falamos isso no sentido analógico, é como se, é por analogia, que a partir dessas coisas se aponta para Deus. E, além do mais, no final das contas, Deus é inefável. Por isso tudo dele é dito por analogia. Portanto, as, entre aspas, características, aspectos, atributos de Deus que eu vou falar agora, além de serem consequências das 5 vias, das conclusões das 5 vias,
devem ser entendidos apenas como sentido analógico, para que eu não incorra no mesmo erro que eu apontei no começo, de tratar Deus como objeto, como quem descreve algum objeto, e não é isso. Então, se Deus é ato puro, não está suscetível à mudança, porque ele não tem potência para ser atualizado e para ter mudança. Se ele, então, não é suscetível à mudança, obviamente ele não pode ser material, está fora da matéria e é eterno. Se Deus é ato puro, ele pode atualizar qualquer coisa. Ele tem em si a capacidade de tornar ato qualquer coisa, então ele é todo poderoso. Se ele é ato puro, não tem nada que ele pudesse vir a ser diferente. Se não tem nada que ele pudesse vir a ser diferente, não tem nada nele que o distinga de outro. Então não tem outro do lado dele. Então ele é único. E se ele é puro ato, ele é pura existência, é aquilo que faz as coisas, no fundo, saírem da essência para a existência, é a causa primeira que faz as coisas saírem da essência para a existência, ele é a existência em si, ele é o puro ser. A sua essência coincide, ao contrário dos outros entes, a sua essência coincide com a sua própria existência. Então não tem essência no sentido que a gente fala que as coisas têm essência, por exemplo, a essência do homem, animal racional, porque animal racional pressupõe partes, animal e irracional. Deus não é assim, não é algo sobre o qual você discorra uma essência. Ele não tem partes para serem definidas. Então ele é absolutamente simples, enquanto pura essência, enquanto pura existência, desculpe, ele é absolutamente simples, além de único. E como ele é a suprema inteligência, porque tudo que existe é inteligível e é inteligente, então é preciso existir a inteligência primeira, Deus tem que ser onisciente, porque ele é fonte da nossa própria inteligência, porque a nossa inteligência também é um ente. Em certo aspecto também é um ente, e o nosso inteligir é. Então ele tem que ser o fundamento de todo o inteligir. Então ele tem que ser onisciente. Ele tem que ser bom, sumamente bom e perfeito, porque não há nenhuma potência que lhe careça de atualização. E como eu discorri, eu dizia que ele é o fundamento aqui e agora de tudo quanto existe, ele é onipresente, ao mesmo tempo que é onipotente. Porque se Deus deixasse existir, o que é impossível, faça uma hipótese absurda, se Deus deixasse existir, o universo e tudo e nós mesmos desapareceríamos agora, instantaneamente, porque ele sustenta o ser aqui, agora, a todo instante, em todo lugar, em todo inteligir, em toda compreensão, em toda forma inteligível, em toda estrutura, em toda relação, em toda alma e dentro de todo o universo. Nós então fizemos o quê? Olhando o universo, São Tomás diz, não é que Deus está lá fora criando o universo, criou o universo e largou. Não é também que Deus se confunde com o universo. Não é também que Deus tem que existir só porque o universo é muito grande. Ao contrário, não é necessariamente olhando para o grande, é olhando para o ser que está pontualmente em cada pequena mudança, em cada pequena causa, em cada pequena necessidade. E ao mesmo tempo em todas, onipotente, onipresente, sustentando como quem sustenta na palma da mão. Toda a vida, o ser e o inteligir. É isso, é um tema complexo. Peço desculpa pelo tempo talvez excedido e espero que tenha conseguido deixar claro, tanto quanto possível, alguma coisa sobre as provas da existência de Deus. Muito obrigado.